Meus irmãos, em Lucas 15, primeiro versículo de Lucas 15, diz que todos os publicanos e pecadores estavam ao redor de Jesus para ouvi-lo. Jesus tinha isso. Jesus atraía para perto de si pessoas reconhecidamente pecadoras. E é interessante dizer que todos os publicanos e pecadores, parece que a ideia de alguém que estava relatando é que todos os pecadores estavam ali. Não tinha ficado nenhum fora daquela reunião. Sabe aquela coisa que às vezes você olha assim, pega uma reunião, um negócio, um encontro, a gente às vezes tem essa sensação aqui na Candeias. Que você olha e diz, rapaz, está cheio de doido aqui. Eu acho que os doidos da cidade todinha estão aqui. A gente olhando para a gente mesmo, a gente tem essa sensação às vezes. Então, o autor diz assim, todos os publicanos e pecadores, porque era publicano e pecador demais. Publicano era um cobrador de impostos, eram pessoas que eram reconhecidamente pecadoras. Ainda no comecinho de Lucas 15, o texto ainda diz que os religiosos, os fariseus e os doutores da lei olharam para aquela cena de um bando de pecador e de publicano ao lado de Jesus e disseram, este homem, se referindo a Jesus, ele come e bebe com pecadores. Não há retrato melhor de uma visão religiosa do que essa. Porque a religiosidade, ela bate palma para os bons e condena os pecadores. É isso que a religiosidade faz. Jesus chega acolhendo os pecadores e com um discurso duríssimo para os religiosos. Para aqueles que achavam que eles eram os bons e os merecedores e os outros não. E aí sabe o que acontece depois desse episódio? Onde todos os publicanos e pecadores estavam ao redor de Jesus para ouvi-lo, e os fariseus e religiosos olhavam para ele e diziam, este homem come e bebe com pecadores. Jesus contou 3 parábolas. Por causa desse cenário, por causa dessa indignação dos religiosos, os santinhos, os bons, olhando para aqueles que não são os bons e dizendo, este homem está sentado com aqueles que não são bons. Ele não é profeta, porque ele está sentado com quem não é bom. Ou ele não sabe das coisas, ou ele não é profeta coisa nenhuma. E Jesus tanto era profeta, como sabia das coisas. E estava sentado com aqueles que não eram bons. Porque ele não veio para os sãos, mas ele veio para os doentes. E ele contou 3 parábolas, 3 histórias que vocês conhecem. A primeira história, a história da ovelha perdida. Um pastor de ovelha perde uma ovelha e ele larga as ovelhas, ele larga as 99 ovelhas e vai atrás da ovelha que estava perdida. E quando ele acha a ovelha, ele traz essa ovelha de volta e celebra ter achado a ovelha. Depois ele conta a história de uma dracma perdida, de uma senhora que perde uma dracma dentro da sua casa. E ela varre a casa toda, ela procura a casa toda, ela tira tudo de dentro da casa até achar a dracma. E quando ela acha aquela moeda, quando ela acha aquela quantia, ela chama os familiares, chama os vizinhos para celebrar junto com ela, porque ela tinha achado aquela dracma perdida. E conta ainda uma terceira história, uma emendada na outra, dizendo que um pai tinha 2 filhos, e um deles disse, pai, filho pródigo, reparte a herança comigo, eu quero viver minha vida. O pai reparte a herança e o filho parte. E essa história é a história de todos nós. Que um dia olhamos e achamos que não precisamos de Deus, achamos que podemos construir a nossa vida e viver a nossa vida sem Deus.
O texto diz que ele desperdiça toda a herança irresponsavelmente, até chegar em uma situação em que ele não conseguia se alimentar, em que ele queria comer a comida dos porcos que ele cuidava e nem isso deixavam ele comer. E nessa hora ele diz: Pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Eu voltarei ao meu pai e direi ao meu pai: Pai, recebe-me apenas como um dos teus empregados. Eu não sou digno mais de ser chamado de teu filho, recebe-me como um empregado. Quando esse filho vai voltando, e vocês conhecem a história, o pai corre em direção ao filho, ele beija o filho, ele abraça o filho, e o filho diz: Pai, eu pequei contra ti, recebe-me apenas como um dos teus empregados. O que é que o pai faz? Ele manda matar um bezerro. Coloca uma roupa nova no filho, uma sandália, um anel no dedo, uma capa. Restaura a dignidade dele. Restaura o lugar dele como filho. Manda matar um bezerro e diz: vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e reviveu. Ele estava perdido e ele foi achado. Amém, irmãos? Sabe o que essas 3 histórias mostram? Que Jesus estava mostrando para aqueles religiosos que estavam questionando ele, estava mostrando para aqueles que não eram, que não mereciam nada também. Nas 3 histórias, algo de valor estava perdido. Uma ovelha para um pastor, uma dracma para uma viúva, um filho para um pai. O que Jesus está dizendo é: essas pessoas que vocês estão dizendo que são pecadores, e são pecadores, elas têm muito valor para mim. Não importa o quão pecador você seja, você não perde o seu valor para Deus por causa disso. Você continua tendo valor para Deus, e foi isso que Jesus estava mostrando. Que aquelas pessoas, elas tinham tremendo valor para Ele. Mais do que isso, nas 3 histórias é muito claro que as 3 pessoas que perdem algo de valor, elas fazem todo um esforço para achar o que estava perdido. O pastor larga as 99 e vai atrás da que estava perdida. A mulher faz uma bagunça na casa, tira tudo de dentro, arranca tapete, tira tudo, até achar o que estava perdido. E o pai fica na porta esperando, e quando o filho vem, ele corre e abraça. Deus está batendo na porta de todo pecador, esperando que este pecador, sim, caia em si como o filho pródigo caiu. Deus fez todo o esforço do mundo para revelar o seu amor. Ele mandou o seu próprio filho para morrer por nós na cruz do Calvário. E por último, meus irmãos, nessas 3 histórias, uma festa é feita. Uma festa é feita quando aquilo que estava perdido foi achado. E eu não tenho dúvida que neste momento há uma festa no céu por cada pecador que se arrepende. De que em cada momento da nossa vida em que nós reconhecemos como filho pródigo, eu pequei, há uma festa no céu. Porque Deus se alegra com pecadores arrependidos. Deus não se alegra com religiosos apresentando seus atos de justiça, na pretensão de merecerem alguma coisa com Ele. Deus não se alegra com essa pretensão. Ele pode até se alegrar com as nossas boas obras, mas não na pretensão de merecer algo. Deus se alegra a partir de um momento em que alguém arrependido, reconhecidamente pecador, se arrepende e volta para os seus braços. A alegria de Deus é tremenda, é tremenda. Nós vivemos em uma sociedade, em uma religiosidade, em que muitas vezes nós estamos batendo palmas para os bons e apontando o nosso dedo para aqueles que não são bons. E o que essa história vem dizer é: você não é bom. Você não é diferente de todos aqueles que você julga dizer que não são bons. O Evangelho não veio para aqueles que são bons. O Evangelho veio para aquele que reconhece que é um pecador, reconhece que era um miserável e que precisa da graça e do perdão de Deus.
Que a gente nunca perca isso de mente, meus irmãos. Nunca. De que nós não somos merecedores. De que nós somos, como Paulo chega a dizer, de todos os pecadores, eu sou o principal. O principal. Que nós não percamos isso de mente. Digo a você, quanto mais tempo de religião e de igreja você tem, maior a tendência de você achar que você merece alguma coisa. E nós precisamos de tempo em tempo voltarmos ao pó, lembrarmos quem somos. E que se somos o que somos e se temos frutos de justiça em nossa vida e de transformação, foi pela graça de Deus. Isso não é obra nossa, isso é obra do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Nós não somos melhores do que ninguém. E nós não podemos perder isso de mente. No batismo nós não estamos celebrando vidas transformadas e vidas ajustadas. Nós não somos essas pessoas. Nós somos pessoas em processo de transformação. Somos pecadores, somos falhos, somos limitados. E cuidado com a arrogância de uma religiosidade que faz você se sentir merecedor e que faz você olhar para aqueles que você acha que não são merecedores com um olhar de condenação. Que Deus nos dê um coração quebrantado, que Deus nos dê um coração cheio de graça. Não para nós simplesmente, mas para o nosso semelhante que também está ao nosso lado. E o nosso semelhante é nosso semelhante. Pessoas que foram criadas à imagem e semelhança de Deus, que nem você, igual a você, que valem para Deus, independente do que fizeram, a mesma coisa que você vale, a mesma coisa que eu. Eu não tenho um valor para Deus maior do que ninguém. Você não tem um valor para Deus maior do que ninguém. Mas você também não tem, meu irmão, um valor para Deus menor do que o de ninguém. Você é especial para Deus. E se você está nos descaminhos da vida, Deus está olhando para você e está fazendo como aquela mulher, tentando achá-lo, procurá-lo, para trazer você de volta. Está fazendo como o pastor que vai atrás de você, que está perdido, para trazer de volta. Está fazendo como o pai que espera na porta, esperando o momento em que o filho retorne. E vai correr até você, vai te abraçar, vai te receber como filho. Se você se sente merecedor, essa palavra é para você. Se você se sente não merecedor, essa palavra também é para você. E que nós saibamos que nenhum de nós merece nada. Ao mesmo tempo, todos nós temos um valor tremendo e precioso para o nosso Deus. Amém? Amém?